Fala pessoal, Alex Zampieri, esse aqui é mais um Glive Rocks na área, claro, Glive Rocks parte 2 que a gente estava devendo do Smashing Pumpkins. Hoje a gente vai fazer esse Glive Recomenda do Smashing Pumpkins parte 2, B-Sides, né? A gente vai considerar como B-Sides aí todas as músicas que não estão necessariamente nos lançamentos originais, né? Então não só os B-Sides dos singles ou dos EPs, mas também aqueles singles avulsos, participações em tributos, trilha sonora. Claro que é impossível eu falar single a single aqui, senão o vídeo ia ficar gigante, né? A primeira parte que a gente comentou sobre os álbuns já ficou um pouco grande, porque tinham 10 discos. Óbvio, tem muito mais singles do que discos, mas a gente vai tentar resumir aqui, abranger o máximo possível aí dessas músicas, destacando as músicas, montando, é claro, a nossa coletânea de indicações de 20 desses B-Sides, né, 20 desses B-Sides. E é isso, claro, na primeira parte também a gente comentou sobre as formações da banda, as passagens da banda pelo Brasil, a minha relação com a banda também. Falei umas 1000 vezes que a banda é uma das minhas prediletas, então se vocês já sabem, eu não vou ficar repetindo isso aqui. Claro, quem tá chegando agora e não assistiu a primeira parte, eu recomendo bastante que vocês assistam também, né, pra gente repassar aquele disco a disco, que a gente também montou uma coletânea na primeira parte, óbvio, né? E hoje a gente vai fazer essa segunda parte, então. Essa segunda parte também vai estar meio que subdividida ali entre as fases. Então a gente vai falar primeiro da fase Gish, claro, a segunda fase Simon's Dream, onde entra o Pisces Iscariot e os B-Sides dos singles ou os lançamentos da época. Então eu dividi em fases, né? Tanto pra gente tentar entender mais ou menos o que passava na cabeça do Billy Corgan ali e ver mais ou menos a construção de músicas que eles foram fazendo aos poucos. Então são fases mesmo da banda que a gente vai destacar aqui. E é isso, sem mais delongas, então vamos direto. Hoje a gente vai focar mais na música, então já que a gente já comentou sobre a história da banda, vamos focar diretamente na música e vamos lá então para essa segunda parte do Glive Recomenda especialíssimo do Smashing Pumpkins. A gente começa então pelos anos de 1990 e 1992, que a gente está considerando aqui como uma fase Gish. Nessa fase eles lançaram os singles de I Am One, duas versões na verdade, né? Tristeza, Shiva, um EP chamado Loom, o single de Rhinoceros, claro, a outra versão de I Am One saiu em 1992, a primeira saiu em 90, também o EP Pure Sessions, além dos singles Drown e um single um pouco mais obscuro chamado Adulter, né? Dentre esses singles a gente vai destacar aqui algumas músicas, é claro. A primeira que eu vou destacar é uma faixa chamada Not Worth Asking, que é uma faixa, ele é um B-side que saiu na primeira versão do I Am One. É uma faixa muito boa e bem diferente, né, do som que o Smashing Pumpkins ia fazer nos próximos sons. Ela lembra até um pouco de rock nos 80, ela tem uma levada meio upbeat assim, uma levadinha mais diferente assim, mas é muito boa essa faixa. Também a gente vai destacar do EP Lu, uma faixa chamada Slunk, que é uma faixa muito boa e tem uma versão legal dessa faixa, né? Uma apresentação numa TV japonesa bem legal que aparece aqui, exatamente nesse vídeo Viewphoria, né? Ele se apresenta numa TV japonesa com essa música muito legal. Também vou destacar aqui uma faixa chamada Girl Named Song Sandals, que é do cover do Animals, que saiu no Pisces Iscariot, mas antes ela já tinha aparecido num EP chamado Pure Sessions. E outro destaque, um dos maiores destaques dessa fase, só não vai entrar na coletânea porque a coletânea ficou muito grande, é uma faixa chamada Drown, né? Drown é um single que teve uma repercussão boa até também, porque acabou fazendo parte da trilha sonora do filme chamado Singles, né? Que era aquele filme meio grunge, né? Que incluía sons do Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, o Smashing Pumpkins estava ali. O Smashing Pumpkins sempre teve paralelamente nesse contexto de grunge aí, né? Um contexto questionável, mas como eles, claro, eram do rock alternativo dos anos 90, estavam ali de certa forma no meio ali, não em Seattle, é claro, mas às vezes eles acabam empurrando, a mídia acaba empurrando eles para essa praia do grunge, né? Claro, é meio discutível, mas em si, como eu já comentei em outros vídeos, o grunge é muito abrangente também, então nada faz muito sentido, na verdade, faz e não faz ao mesmo tempo. Mas essa faixa Drown, ela tem duas versões, uma editada de uns 4 minutos, a faixa original ela tem acho que uns 8 minutos e pouco. Eu prefiro a versão editada, sendo bem honesto, porque a versão maior, eu sei que muita gente prefere a versão maior, mas a versão mais compacta me agrada um pouco mais. E esses são os destaques dessa fase Gish. Agora a gente vai para os anos de 1993 e 1994, claro, a fase Siamese Dream, onde a banda, como eu comentei no outro vídeo, vai para outro nível. Os lançamentos que a gente está incluindo nessa fase são os singles de Cherub Rock, Today, Disarm, Rocket. Claro, depois eles foram compilados aí aos B-Sides e saiu o álbum Pisces Iscariot. Além também eles lançaram um promo de Landslide. O promo a gente relembra que são aquelas versões que vão para rádio, né, que não são vendáveis, mas são singles que são só para rádio, para execução mesmo. E a participação
no No Alternative, né? Desses sons a gente vai destacar essa participação do No Alternative. Eles participaram com uma faixa chamada Glimpse, bem interessante também. No Alternative era uma coletânea de bandas alternativas também, tinham bandas como Nirvana, Urge Overkill e Soundgarden, né? Outros destaques dessa fase, na minha opinião, são Sooth, que é uma faixa que abre o Pieces of Scary Out. Ela tinha sido b-side de uma das versões do Disarm. Nessa época, as bandas costumavam lançar, às vezes, saía um single com 3 versões, cada uma tinha seus b-sides separados, né? Era uma fase muito... para você ser colecionador, tinha que ter grana mesmo, né? Se bem que isso não mudou muito também até hoje. Claro, Sooth, ela abre o Pieces of Scary Out também, uma das melhores músicas também, quase fez parte da coletânea. Outro destaque também é uma outra versão de uma faixa chamada Dancing in the Moonlight, é uma cover do Tin Lizzy. Se você não conhece o Tin Lizzy, eu recomendo bastante, é uma bandaça. Eu tenho descoberto ela recentemente, então eu tô ouvindo também aos poucos, mas estou gostando bastante, e essa cover ficou bem legal. Também fez parte também era b-side de uma das versões do Disarm, mas agora a gente vai começar a montar a nossa coletânea de b-sides aí. Glive recomenda, a gente abre essa coletânea com a faixa Frail and Bedazzled, eu acho que é assim que se pronuncia, que foi um outtake do Simon's Dream, que está no Pieces of Scary Out também. As outras faixas que vão entrar são Peasants, Hello Kit Kat e Landslide. Além, é claro, a gente fecha essa fase aí com uma faixa chamada Never Let Me Down Again, que foi uma b-side do Rocket, é uma cover do Depeche Mode. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu só conheci essa faixa em 1998, quando saiu um tributo ao Depeche Mode chamado For The Masses, né? Era um tributo bem legal, que tinha The Cure, Depeche Mode, Monster Magnet. Foi aí que eu conheci essa música, porque, claro, infelizmente eu não tinha o single da Rocket, e como ela não tinha saído no Pieces, eu também nem sabia da existência dessa faixa, né? Lembrando que nessa época não tinha internet. Eu gosto muito, talvez seja o meu cover de todos, seja o meu cover predileto dos Smashing Pumpkins aí, que Smashing Pumpkins fez, é claro. E com Never Let Me Down Again, a gente fecha essa fase do Simon's Dream no Glive Recomenda. Agora a gente vai para 1995 e 1996, é claro, eu entendo muita gente, talvez também seja a fase predileta da banda, né? Apesar de eu gostar da banda bastante até hoje. É claro, eu estou falando da fase Melancholy in the Infinite Sadness. Nessa fase, o que eles lançaram? Eles lançaram os singles de Bullet with Butterfly Wings, 1979, Zero, Tonight Tonight, 33, além de uma promo da Muzzle, né? Claro, depois os singles foram reunidos naquela caixa que eu mostrei na primeira parte, chamada The Airplane Flies High, que foi lançada em 26 de novembro de 1996. Essa fase realmente era muito... eles estavam com muita criatividade, estavam produzindo muito, e o material, além de ser muita coisa excelente mesmo. Eu fico me imaginando assim, qual foi o critério para eles falarem isso aqui entra no disco, isso aqui não, porque... Na minha opinião, realmente os b-sides são muito de nível mesmo, né? Eu anotei várias músicas aqui para destacar, só que eram praticamente quase todos os b-sides dos singles, então não ia fazer muito sentido. Eu vou pular essa fase dos destaques e vou direto pro Glive Recomenda, então já mais filtradinho aí o que vai acabar entrando aqui. You're of I've Got Tonight, que é uma cover do Cars, né? É uma b-side do single de Bullet with Butterfly Wings. Abre essa fase aí, Melancholy, na nossa coletânea Glive Recomenda. Outros b-sides que também vão entrar são Ugly e Cherry, que são b-sides do 1979, são músicas muito boas também. Do Zero vão entrar God e Penis. God, aliás, eu acho que God até combinaria mais como uma b-side do Bullet with Butterfly Wings, porque ela tem a mesma estrutura. Eu acho que ela só não entrou no disco justamente por ela ter a mesma estrutura de Bullet with Butterfly Wings, que é aquela introdução mais calma, né, um pouco mais maneira, e aquele refrão explosivo. Ela tem quase a mesma estrutura. É uma música diferente, óbvio, ela é muito boa também, mas ela tem essa mesma vibe. Também vão entrar Rotten Apples, que é uma das minhas baladas prediletas de todos os tempos dos Smashing Pumpkins, uma das melhores melodias pra mim, eu achei essa música muito boa, e Blank, ambas são, claro, b-sides do Tonight Tonight. E fechando essa fase Melancholy no Glive Recomenda, a gente vai indicar uma faixa chamada Transformer, que é bem diferente e muito boa também, ela tem uma levada bem legal do 33, fechando aí essa fase Melancholy na nossa coletânea Glive Recomenda. A gente vai agora para a fase de 1997 a 1999, claro, a fase Adore. A gente vai pegar um pouquinho antes dela, mas esses lançamentos que saíram um pouco antes, sonoramente assim, eles fazem mais sentido estarem nessa fase do que na fase do Melancholy, vocês vão entender por quê. Então, nessa fase, o que eles lançaram? Eles lançaram os singles de I, The End is the Beginning is the End,
Christmas Time, uma faixa isolada ali, além dos singles, claro, do próprio Adore, Avador e Perfect, e as promos de Crestfallen, Daphne Distance e To Shayla, ou seja, eles lançaram bastante material também nessa época. Alguns dos destaques óbvios, né? A faixa de The End is the Beginning is the End, que fez bastante sucesso, tinha clipe também. Ela só não tá entrando na coletânea porque de todas essas faixas, provavelmente de todas que não fizeram parte dos álbuns oficiais, talvez essa tenha sido a que fez mais sucesso, por ter sido um single, claro, também ser parte da trilha sonora do filme, questionável o filme, mas a música é muito boa, então a gente, claro, destaca essa faixa também. Outra faixa que eu queria destacar bastante aqui também é exatamente Christmas Time. Eu não sou muito chegado definitivamente em músicas natalinas, né? Christmas Time fez parte de uma coletânea com outras bandas de músicas de Natal, eu não gosto, mas dessa faixa eu acho que junto com Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight dos Ramones, são as duas músicas de Natal que eu gosto bastante, o resto eu tô de boa. Eu gosto bastante dessa música porque ela tem uma melodia bem legal também, então é um dos destaques sem dúvida nenhuma. Mas para o nosso Believe Recomenda vão entrar a faixa I, né, que eu já tinha comentado essa faixa na parte 1, quando eu comentei que já dava pra, eles lançaram ela antes do Adore, já dava pra ver assim o direcionamento que a banda tava tomando. Eu acho que I é meio que um paralelo assim a Avador, né, tem a mesma vibe pra mim. Eu gosto bastante dessa faixa, ela fez parte da trilha sonora Lost Wire e ela tá entrando aqui no Believe Recomenda. E a outra faixa é um B-side do Avador, que eu acho muito boa também, essa música chamada Once in a While. E assim a gente fecha o Believe Recomenda dessa fase Adore. Agora a gente vai para 2000 e 2001, essa fase que a gente está considerando como a fase Machina. Claro, a banda acabou no final de 2000, como eu expliquei na primeira parte do vídeo, mas alguns lançamentos ainda saíram em 2001, então a gente está colocando a fase Machina de 2000 a 2001. Nessa fase eles lançaram os singles de The Everlasting Gaze, Stand Inside Your Love e Try Try Try, além das promos de Eye of the Morning e Heavy Metal Machine. Também lançaram um EP um pouquinho mais obscuro chamado Still Becoming Apart, além, é claro, do Machina 2, que daqui a pouco eu vou explicar, e um outro single chamado Untitled. Os destaques aqui dessa fase são dos singles do Machine. Eu vou destacar uma faixa chamada Speed Kills, que é uma boa música, ela foi B-side do Stand Inside Your Love, e uma outra chamada Here's to the Atom Bomb, que foi B-side do Try Try Try. Além desses singles do Machina, claro, a gente lembra, como eu comentei na primeira parte, que o Machina era para ser duplo, aí depois a gravadora pressionou eles acabaram lançando um álbum simples, mas no dia 5 de setembro de 2000, eles disponibilizaram esse disco, né, o Machina 2, The Friends and Enemies of Modern Music, disponibilizaram gratuitamente na internet. Esse disco ele foi meio que dividido também, ele tinha um CD ou um LP com 14 músicas e outras 12 divididas em 3 EPs, né? Eu acho legal, mas como uma segunda parte de um disco, assim, eu acho ele meio diferente, porque se você ouve ele como um disco, assim, na sequência, ainda mais se você ouvir o Machine e depois vai ouvir ele, a produção das músicas, tem algumas que são muito bem produzidas, algumas são uma produção um pouco inferior, não sei se são versões meio que inacabadas, algumas músicas têm mais de uma versão inclusive, ou seja, são boas músicas, mas ainda não tiveram um lançamento que elas merecem, né? Eu acho que isso vai acabar acontecendo, acredito no ano que vem acaba acontecendo isso. Ainda assim, como eu disse, são boas músicas e a gente vai destacar algumas delas aqui do Machina 2, Soul Power, Lucky 13, Glass e Real Love, são faixas excelentes que estão no Machina 2, mas do próprio Machina 2, antes de eu colocar aqui quais são as do Believe Recomenda, também vou destacar essa faixa chamada Untitled, que é um single que eles lançaram separado, que acabou fazendo parte daquela coletânea que eu mostrei na primeira parte, Greatest Hits, né, Rotten Apples. Então essa Untitled era uma das músicas inéditas que entraram nessa coletânea. Mas, para o nosso Believe Recomenda, vão entrar duas músicas exatamente do Machina 2, são duas músicas que, óbvio, que eu mais gosto, são Cash Care Star, eu acho essa música excelente, e a outra é Let Me Give the World to You, são duas das melhores músicas do Machina 2 para mim. Elas acabaram saindo em outras versões também, e por isso a gente conseguiu fazer que elas sejam parte da coletânea, depois no final eu explico o porquê, e assim a gente encerra essa fase Machina, que também encerra essa primeira fase da banda. Agora a gente vai para o período de 2007 a 2009, que a gente está considerando aqui, claro, como a fase Zeitgeist. Algumas músicas foram lançadas depois dos singles de Zeitgeist, mas como sonoramente elas pertencem a essa fase aqui, eu estou encaixando elas nesse período. Nesse período eles lançaram os singles de Tarantula, That's the Way My Love Is, o EP American Gothic e os singles avulsos Glow, ou GL ou W, e um outro chamado Fall.
O American Gothic eu acho um EP assim, ok, até interessante, mas ele é um pouco mais acústico, né? Então eu não chegaria a destacar ele aqui. A gente vai estar destacando aqui dois B-sides do single de Tarântula, Death from Above e Zeitgeist. São duas músicas muito boas. Se eu não me engano, essas faixas também fazem parte da edição japonesa do álbum Zeitgeist, né? Um outro destaque aqui também dessa fase é o B-side do single chamado Grow, um B-side chamado Super Crash, que é uma música um pouco maior e bem pesada. Eu acho essa música muito boa. Além também de destacar uma faixa chamada, um single avulso também chamado FOL, ou F-O-L, Feel Our Love, na verdade é uma abreviação aí, que é outra faixa muito boa também, mas por nosso Oblivion Recomenda, como tá ficando pequeno e apertado a coletânea, a gente vai incluir só uma faixa dessa fase, né, mas não tinha como deixar essa faixa de fora de jeito nenhum. É uma música que eu gosto bastante, esse single chamado Glow, a gente já tinha destacado o B-side dela, mas a faixa principal é essa de L.O.W, né, ela fez até parte de uma das versões ali do Guitar Hero World Tour, acho que era uma das músicas que dava pra você baixar ela separado ali, e é uma música que eu gosto bastante e a gente vai destacar e vai entrar no Oblivion Recomenda para essa fase Zeitgeist. Agora a gente vai pegar um dos maiores períodos aqui das fases que a gente está dividindo, eu vou explicar porque vocês vão entender. A gente vai pegar os anos de 2010 a 2014 e a gente está chamando essa fase, claro, de fase Teargarden by Kaleidoscope. Nessa fase foram lançados, claro, os 3 volumes do Teargarden, além dos singles de The Celestion, Panopticon, Bean Badge, Drum Plus 5 e One and All, porque toda essa fase tá junto aqui, né? Lembra que quando eu comentei na primeira parte que Billy Corgan estava meio cansado de lançar discos, né? Então eles tentaram lançar alguns EPs, algumas faixas avulsas. Depois de um tempo eles sentiram que também não estava tendo uma repercussão legal e acabaram compilando essas faixas e montando os álbuns. Então todas essas faixas dessa fase foram meio que compostas para esse projeto e depois, é claro, eles acabaram dividindo, então saiu os 3 EPs, né, 2 EPs e 2 faixas avulsas, na verdade os 3 volumes, depois as outras faixas acabaram incluindo os álbuns Oceania e, claro, o outro álbum, que é o Monuments to an Elegy, que saiu em 2014, né. De toda essa fase aí, o que a gente vai destacar aqui? Song for a Song e Astral Plane, que fazem parte do volume 1, né, do Teargarden. Eu acho essas músicas muito boas. Outras faixas muito legais desse período para mim também são The Fellowship e Freak. Essas faixas quase entraram na coletânea também. Lightning Strikes, que é outra música que saiu separada, ela era para fazer parte do volume 3. O volume 3, na verdade, eles são 2 músicas que saíram avulsas também. Não faz muito sentido, mas o Smashing Pumpkins é assim que funciona. Então Lightning Strikes é uma outra música muito boa também. Mas para o nosso Oblivion Recomenda, de toda essa fase vão entrar 2 faixas excelentes também. A primeira é uma que fez parte do volume 1, A Stitch in Time, é uma das melhores músicas dessa fase, na minha opinião. E a outra é outra faixa avulsa também, que de certa forma faz parte do volume 3, é uma faixa chamada Ottawa, fechando aí essa fase Teargarden by Kaleidoscope. Agora a gente vai para a última fase da banda ali, claro, de 2018 até o presente momento. Em 2018, óbvio, eles lançaram aquele disco chamado Shiny and Also Bright. Desse álbum saíram os singles Solara, Silver Sometimes e a promo de Knights of Malta, mas esses singles eles não têm B-sides, então a gente não tem por que se aprofundar neles, infelizmente, né? Mas se a gente tem que reclamar um pouquinho dessa fase que teve poucas músicas, agora em 2020 a gente vai ter bastante música, porque eles acabaram de confirmar o lançamento. Eu já tinha falado um pouco sobre isso no primeiro vídeo, né? Quando eu gravei, eles ainda não tinham anunciado, claro, confirmado, eles só falaram que estavam trabalhando em 21 músicas. Na verdade, agora a gente já sabe que no último dia 18 de setembro, eles anunciaram o lançamento desse álbum Sear, que já tinha o single lançado junto com a faixa The Core of Love. Vão ter 20 músicas, né? Não 21 como eles tinham comentado antes. E eles acabaram de lançar outras 2 músicas novas no último dia 25 de setembro, né? As faixas são Confessions of a Dopamine Addict, que eu achei boa, mas eu ainda preciso ouvir mais vezes para formar minha opinião. E o Wrath eu gostei de primeira, já achei muito boa, assim como as 2 primeiras faixas que eles lançaram. E assim a gente encerra esse especial do Smashing Pumpkins, aguardando ansiosamente. No dia 27 de novembro sai esse disco com as 20 músicas e a gente segue aguardando esse disco, claro, ansiosamente, e termina então esse especial do Smashing Pumpkins.
E é isso, pessoal, essa foi a segunda parte do especial que acabou ficando gigante do Smashing Pumpkins. Aí a gente teve que dividir em duas partes para ser justo também com essa banda, né? Claro, não podia ser diferente, como tudo relacionado ao Smashing Pumpkins acaba sendo grandioso. Além de ser uma das minhas bandas prediletas, tem muito material, então a gente dividiu aí em duas partes. Eu disse que não ia falar mais isso e acabei falando mais uma vez, mas vocês estão ligados. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu sei que quando a gente comenta sobre B-sides, né, faixas um pouco mais a fundo aí, a gente acaba deixando o vídeo um pouco mais restrito aos fãs, e justamente por isso, esse vídeo aqui eu quero dedicar exclusivamente a uma galera do grupo Facebook Smashing Pumpkins Brasil. É uma galera muito gente boa aí, que teve uma repercussão legal com o primeiro vídeo, eles comentaram, curtiram, elogiaram também. Então essa segunda parte, como ela é mais para os fãs ainda, eu dedico exclusivamente a vocês como agradecimento mesmo. Eu fiquei bastante contente, acabou me motivando mais ainda a fazer essa parte, né? Com relação ao Smashing Pumpkins, não só o Smashing Pumpkins, mas musicalmente falando, duas conclusões que a gente tem aqui, três conclusões na verdade. A primeira é, mais uma vez voltando a essa galera do Facebook aí, além do Smashing Pumpkins ser uma das melhores bandas, também pelo visto tem uma das melhores bases de fãs. Graças a vocês eu acabei descobrindo isso, então obrigado mais uma vez. Mas as outras duas conclusões que a gente chega também é que é interessante que parece que é meio que uma morte dos B-sides, né? Não só com o Smashing Pumpkins, mas no geral, assim, eu não sei se hoje em dia faz muito sentido B-sides, né? A gente teve muito material aqui que saíram como B-sides dos singles, e hoje em dia isso não acontece mais, por vários motivos, né? Meio que a morte da mídia física, talvez, a priorização dos lançamentos digitais. Então eu não sei o quanto faz sentido terem B-sides. A gente vê que os últimos lançamentos dos próprios Smashing Pumpkins, os singles não tiveram B-sides, são faixas que vão estar no disco, né, no próprio Sear. Então é meio curioso, meio triste também, né? Além, é claro, também do lance de gravar sons para entrar em trilhas sonoras, a gente percebe que também isso está diminuindo muito no mercado geral. Assim, antigamente muitas bandas paravam para produzir, criar uma música e gravar para entrar justamente numa trilha sonora. Hoje em dia as trilhas sonoras são mais aleatórias, assim, são mais coletâneas do que com músicas próprias ou inéditas, né? Talvez acho que o James Bond é uma das franquias aí que ainda pede músicas inéditas, mas no geral isso também está diminuindo muito. Então são duas coisas interessantes para a gente analisar e pensar, né? Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu fiz com maior dedicação, porque vocês já sabem, eu não vou falar qual é a minha relação com essa banda aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quem curtiu, claro, dá um like, compartilhem com os amigos. Quem não viu a primeira parte, claro, convido vocês a assistirem também. Assinem o canal para ajudar a gente a crescer. Essas coisas são muito importantes pra gente, eu sempre digo isso. E é isso. Esse foi o Smashing Pumpkins. Eu sou o Ale Zampieri, que vocês já estão ligados, e esse aqui é óbvio, é o Glive Rocks. Calma, faltou, claro, comentar sobre a nossa coletânea. Tradicionalmente eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a coletânea e, claro, infelizmente nem todas as músicas estão disponíveis nas plataformas digitais, né? Alguns singles estão fora do Spotify, por exemplo, então a coletânea vai estar meio que adaptada. Algumas músicas vão ter outras versões, né? A gente completou, na verdade, 3 músicas faltaram, não estão disponíveis, então a gente acrescentou outras músicas, a gente trocou, e algumas músicas também estão em outras versões, não são necessariamente as versões originais, mas é claro, a nossa lista de indicações continua a mesma, lembrando que não é porque não está no Spotify que a gente não vai indicar as músicas. Eu vou até colocar o link aqui das músicas que eu encontrar no YouTube também, das versões originais, além, é claro, dessa playlist do Spotify. E agora sim, esse é o Glive Rocks, Let's Rock!